Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel a sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. And Jesus in St. Luke 17 said, E Jesus, em São Lucas 17, disse: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na volta, quando o Filho do Homem se manifestar. Não Filho de Deus agora, Filho do Homem se manifestar. Quando ele estiver sendo revelado, dado a conhecer a sua igreja, o Filho do Homem será revelado pouco antes do Filho prometido. Abraão tinha visto Deus em muitas formas, numa luz e em visões, mas aqui estava Deus em um homem, pouco antes do Filho esperado e prometido aparecer. Jesus disse que antes que o Filho prometido voltasse, Elohim se manifestaria, sua palavra, em carne. Deus. Senhores, queríamos ver a Jesus. Deus se manifestou igualmente em todas as eras, sempre foi. Ele se ocultou atrás de carne humana. É Deus em você. Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu estarei convosco. Ele está em nós. Ele estará até a consumação, até que se manifeste na forma que vem do céu. A palavra de Deus desta era. O que ele prometeu a esta era? Se olharem na Bíblia e virem o que está prometido para esta era, e virem isso vivendo, não importa quem diga que está certo ou errado, está certo, porque é Deus interpretando sua própria palavra. Ele não precisa que ninguém diga, bem, aqueles dias já passaram, nada de cura divina. E tudo isso é fanatismo. Está errado. Quando Deus diz que fará algo em certa era, Ele fará. Mas a questão é que seguimos uma velha tendência de algo lá no passado, alguma grande escola do passado, e falhamos em ver isso. Foi por isso que falharam em ver Jesus quando ele veio. Eles ainda estavam tentando viver sob a lei, quando a Bíblia claramente disse, bem aqui, eu a lerei. Ele disse, examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se as Escrituras não testificam de mim, então está errado. Com certeza, eles poderiam ter visto que a Virgem conceberia. Sem dúvida que ele foi a resposta perfeita às Escrituras. Nós, cristãos, cremos nisso agora. Mas de que adiantaria Moisés vir com os dias de Noé, a mensagem de Noé? De que adiantaria João Batista vir com a mensagem de Moisés? Estão vendo? Não temos a mensagem de Sankey, não temos a mensagem de Moody, temos a mensagem desta hora. Não temos a mensagem de Lutero ou a mensagem de Wesley. Eles estavam bem, mas este é outro dia. Esta é outra promessa. Esta é outra era da igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Quão surpreendente é! Quão cegas as pessoas podem ficar na era, mas tente ser assim. Mornas nesta era, a Bíblia disse, e seriam vomitadas da sua boca, nessa era da igreja de Laodiceia. Mas a quantos ele ama, ele corrige e repreende. Ele falou que seria assim nesta era da igreja de Laodiceia. Lembrem-se, Deus muda sua forma, em morfe. A palavra grega significa que ele põe uma máscara diferente, como em Carmen, ou algo assim, ou nas peças de Shakespeare. Ele é como um ator, ele muda sua forma. Tudo o que aqueles profetas eram, era Deus naqueles profetas. Jesus disse que sim, vós chamais deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e aqui estou eu, o Filho de Deus, como me condenais? Oh, que coisa! É a mesma coisa hoje, é Deus manifestado em carne, a mensagem da hora, a luz do dia. Não podemos ter aquelas outras mensagens lá atrás, elas já foram vividas. Vivemos no brilho de uma luz. Esse foi o maior prejuízo, o maior roubo de que as nações já souberam. Foi realizado na Inglaterra, aqui não faz muito, feito por meio de falsas luzes. Roubo de trem de 7 milhões de dólares. Nunca se soube antes na história. Esse foi um grande prejuízo. Um marco da era dos vilões do mundo. E o maior marco de vilões da era, no mundo em que já vivemos, é uma falsa luz nesta hora em que estamos vivendo, tentando nos colocar de volta sob algum tipo de credo e tal. Quando somos cartas vivas, ou, em outras palavras, somos cartas que estão vivendo, que foram escritas e agora vivendo a palavra de Deus como Ele prometeu na hora. Palavra manifestada, cartas escritas que estão vivendo. É o que os apóstolos foram. É o que João Batista foi. Ele foi a voz do que clama no deserto. Ele tentou lhes dizer isso. Ele também foi Malaquias 3. Eis que envio o meu mensageiro ante a minha face para preparar o caminho diante do povo. Ele era aquela palavra viva. E a verdadeira igreja que nasceu de novo nesta hora é a palavra viva de Deus. É a palavra desta era manifestada. Examinem as Escrituras e vejam o que deve ser nesta era. Aí está Cristo vivendo de novo, apenas mudando sua máscara de uma para outra. Agora, ele foi plenamente identificado como o Messias. Eles deviam saber. Sabemos o que o Messias deveria ser. Ele deveria ser um profeta. É o que a Bíblia disse que ele era. É o que ele disse que era. Eu, o Filho do Homem. Quem dizeis ser o Filho do Homem, sempre se identifica como o profeta da era. Identifica-se como o profeta de Deus. É o que ele era. Mas ele era mais do que profeta. Ele era o Deus profeta. O que Davi foi, o que Moisés foi, o que Elias foi, o que todos foram. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele era o Deus profeta. Ele era Deus, Jeová, que se tornou carne em seu próprio Filho. Edificou um tabernáculo em que se manifestar. Todos os demais falharam, tiveram falhas, mas não há falha nele. Até o próprio Deus disse, este é o meu Filho amado em quem me comprazo habitar. Isso mesmo, nenhuma falha nele. A ele ouvi. Ele era Deus manifestado. Disseram, tu te fazes Deus a ti mesmo ou igual a Deus. Ele era seu próprio Filho. Amém. Ele era a manifestação de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E neste último dia, ele fala ao povo através de seu Filho, Cristo Jesus, dando-se a conhecer. Então, o que é Cristo? A palavra. A palavra de quê? A palavra de Moisés? Sim, mas hoje ele é a palavra manifestada para este dia. Notem como Jesus era. Agora, era para ele ser profeta. Vejamos se ele tinha o sinal messiânico. Vamos a São João, capítulo 1, por uns 5, 10 minutos antes de encerrarmos. São João 1, nós o vemos vir à terra. Ele nasceu de uma virgem, exatamente o que a Bíblia disse. Ele foi concebido no ventre de uma virgem. Agora, não que a virgem fosse uma deusa, vocês dizem, e quanto a Maria, ela era imperfeita. Ela era a mulher, apenas uma mulher como qualquer outra, não uma deusa, uma mulher. Alguém disse, não tem vergonha de dizer isso? Não, Senhor. Notem aqui, onde ela cometeu o erro,
Ora, aqui ela cometeu um quando foram a uma festa pentecostal e as pessoas andaram caminho de 3 dias e seus pais sentiram falta dele, por isso voltaram para encontrá-lo. E o encontraram na Escritura, debatendo-a com os sacerdotes no templo. E notem o que Maria disse, bem ali diante daqueles sacerdotes, daqueles críticos. Ela disse, teu pai e eu com lágrimas te buscamos. Mas a palavra sempre corrige o erro. Ele era a palavra, um menino de 12 anos. De onde veio essa sabedoria? Lembrem-se, bem ali ela negou seu testemunho. Ela disse que Deus era seu pai. E aqui ela disse, teu pai e eu, José, com lágrimas te buscamos. Ele disse, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Estão vendo? Estão vendo? Se ele estivesse com seu pai, José fosse seu pai, ele estaria fazendo portas de armários e tal. Estão vendo? Mas ele estava tratando dos negócios do seu pai, corrigindo a palavra para aquele dia. Ele era a palavra. Amém. Vejam, Maria cometeu o erro, mas não há erros que ele tenha cometido. Ele foi o perfeito. Notem. Quando ele nasceu, cresceu, foi batizado por João, o Espírito Santo veio sobre ele, ao deserto, voltou, seu ministério começou, cura. Houve um homem chamado Simão, e ele foi com seu irmão André a uma reunião. Agora, ouçam bem agora, vamos encerrar, e ver o que ele era então. E se ele falou aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias pelo seu filho, vejam o que Deus é hoje. Vejam se ele está identificado do mesmo modo. Como ele se identificou, ele desceu e disse, agora passei pela escola, tenho meu bacharelado em artes, PhD, LL e tal. Estou pronto para o meu ministério? Não, Senhor. Ele não fez isso. Ele foi para o deserto, como João, saiu ungido com o Espírito Santo. Notem como ele se identificou quando começou a pregar. Houve um homem, André, o qual esteve ouvindo João, que foi com Jesus para descobrir onde ele estava. Seguiu-o até a reunião, levou seu irmão Simão. Assim que Simão chegou na presença de Jesus, Jesus disse, teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Isso o identificou. Ali mesmo, o nome de Pedro foi mudado de Simão para Pedro, que é pedra pequena, e mais tarde se tornou cabeça da igreja. Então, vemos um homem lá de pé chamado Filipe. Ele disse, agora esperem aí, não temos profeta há 400 anos. O próximo profeta, sabemos que será. Então, ele contornou as montanhas, uns 24 quilômetros, se um dia estiverem lá para marcar o lugar onde encontrou um amigo com quem teve aulas bíblicas. Ele era um homem muito firme, um homem culto. Seu nome era Natanael. Assim, sem dúvida, chegando à porta e vendo que ele não estava em casa, pode ter sido sua esposa que disse, ele está lá em seu olival, orando. Assim, Filipe, tão entusiasmado com o que tinha visto ser feito, a perfeita identificação de Deuteronômio 18:15, um profeta havia se levantado. Assim, ele foi, encontrou-se com Natanael e disse, Natanael, venha ver quem nós achamos. Não tinha tempo para falar sobre o clima e tal. A mensagem era urgente. Seu coração estava ardendo. Isso é demais para nós agora. Temos muitas outras coisas para fazer além disso. E logo ele disse, vem, vede quem achamos. Jesus de Nazaré, filho de José. Entramos na conversa deles enquanto caminhavam à beira-mar. Posso ouvir Filipe dizer a Natanael, conhece aquele velho pescador lá? Conhece? O velho que morreu aqui não faz muito? Jonas? Não. Seu filho, Simão. Sim. Lembro-me de ter comprado o peixe dele. Bem, o que tem ele? Ora, ele não tem instrução suficiente para assinar seu próprio nome. Não conseguiu assinar meu recibo. A Bíblia diz que ele era indouto e sem letras, mas notaram que ele havia estado com Jesus. Então vemos que ele nem conseguiu assinar o recibo. Ele disse, sim, sabe de uma coisa? Assim que ele chegou à presença deste homem, o homem, não o conhecendo, disse-lhe que seu nome era Simão, filho de Jonas. Disse, não é esse o Messias? Não é um profeta? Não é Deuteronômio 18, o cumprimento das Escrituras? Examine sua vida. Em que dia estamos vivendo? Estamos vivendo, esperando por esse Messias vindouro.
Todos nós hebreus estamos, não é mesmo? Agora, espere aí, disse Natanael. Terei de averiguar. Bem, não me surpreenderá se ele o conhecer. Deixe-me ver isso. Deixe-me ir a uma das suas reuniões e ver isso ser feito. Muito bem. Ele foi direto à reunião onde Jesus estava. Ele disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Ele disse, Rabi, quando me conheceste? Disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Isso bastou, isso bastou. O que é isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam, ele se identificou, a palavra. O que esse leitor disse? Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas lá estavam alguns daqueles que não criam nisso. Disseram, este homem é Beelzebu. Jesus disse, eu vos perdoo por isso, chamando o Espírito de Deus de coisa imunda, pois a expiação não tinha sido feita. Mas quando o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é um pronome pessoal, quando não um pensamento, uma pessoa. Quando ele, o Espírito Santo, vier para fazer a mesma coisa, uma palavra contra ele nunca será perdoada. Lembrem-se, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra identificada que se fez carne. Então, o encontramos lá agora. Aqueles eram judeus. Só há 3 raças de pessoas. Podemos ter nossas segregações e integrações e o que quiserem. Não é do meu interesse. Sou servo de Cristo servindo a todos os homens. Mas escutem, deixe-me dizer-lhes. Olhem aqui. Havia um judeu, um gentio e um samaritano. E observem o Evangelho, falando sobre Pedro com as chaves. Ele a abriu no dia de Pentecostes para os judeus. Filipe foi e batizou os samaritanos e expulsou demônios. O Espírito Santo não tinha descido neles. Pedro foi e lhes impôs as mãos. Eles receberam o Espírito Santo. E na casa de Cornélio, os gentios o receberam. Agora, os gentios, nós anglo-saxões, nem estávamos esperando por um Messias. Éramos pagãos, com pedaços de pau nas costas. Adorávamos ídolos. Mas tanto os judeus quanto os samaritanos estavam esperando um Messias. E ele só vem àqueles que o estão esperando. Tenham isso em mente durante esta reunião. Ele só se encontrará com aqueles que o estão esperando. Por fim, então, ele tem necessidade. Estava indo um dia para Jericó e tinha necessidade de passar por Samaria, que ficava nas montanhas. Ele chegou ao lugar. Agora, nós ouvimos identificar-se como o messiânico, mostrando o seu sinal messiânico, e blasfemaram disso. Então, ele precisava passar por Samaria. Eles também estavam esperando um Messias. Assim, ele chegou a uma cidade chamada Sicar, por volta do meio-dia. O poço ainda está lá. Eles se sentam perto dele, do lado de fora do portão da cidade, onde a bomba pública. Todos vêm buscar sua água. Não é uma bomba. Eles fazem descer com um carretel e tiram água. E tem aqueles jarros grandes. Fazem isso ainda hoje. E vocês falam de equilíbrio? Algumas de vocês mulheres andando com livros na cabeça? Deveriam ver como essas mulheres conseguem colocar um jarro de 20 litros sobre a cabeça e um em cada quadril e caminhar, conversar e equilibrá-los perfeitamente. E indo lá pelas 11 da manhã, quando chegaram lá por volta do meio-dia, e ele enviou os discípulos à cidade para comprarem mantimentos. E havia uma mulher de má fama na cidade, não lhe era permitido estar com as demais mulheres assim. Ela foi ao poço para pegar sua porção de água, e quando estava prestes a baixar o cântaro, ela viu um homem encostado na mureta, que falou com ela, disse, mulher, traze-me de beber. Agora, eles tinham rigorosa segregação, judeus e samaritanos. E ela lhe informou bem rápido que não era costume um homem do tipo dele pedir qualquer favor a uma mulher do tipo dela, samaritana. Pois os judeus e os samaritanos não tinham simpatia uns pelos outros, não tinham coisas em comum. Ele disse, mas se tu conheceras com quem estás falando, tu me pedirias de beber, e eu te daria água, que não vens aqui tirar. O que ele estava fazendo? Entrando em contato com o espírito da mulher. Ele era profeta, e a conversa era se deveriam adorar em Jerusalém ou no monte. Ele disse, o Pai procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. E ele prosseguiu até descobrir qual era o problema da mulher. Ele foi fundo até encontrar o problema dela. Todos sabemos qual era, quem lê a Bíblia, São João 4. O que constatamos? Ela tinha maridos demais. Ele disse, vai buscar teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido.
Ele disse, disseste a verdade, porque tiveste 5. Vejam a diferença entre essa pequena mulher e aqueles sacerdotes naquele dia. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora, não temos um há 400 anos. Vejo que és profeta. Sabemos que quando o Messias vier, é isso que ele fará. Está certo? Ele nos mostrará essas coisas. Ele nos dirá isso. Ele disse, eu o sou que falo contigo. Só um homem comum sentado lá com apenas 30 anos, provavelmente parecia ter 50, pois tinham acabado de dizer em São João 6, tu és um homem com não mais de 50 anos e dizes que viste Abraão, agora sabemos que tens demônio. Mas ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E sim, lá estava ele, apenas um jovem, provavelmente com uma barba ficando um pouco grisalha, seu trabalho, seu corpo humano era frágil, sem aparência para que o desejássemos. Outra vez, uma velha pele de texugo. Mas o que estava por dentro era a Shekinah. O que estava por dentro era Deus. Deus! Que foi isso? Lá ele se identificou. A palavra de Deus, conhecendo o segredo do coração deles. Vejam, aquela era a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. E a palavra de Deus ainda faz isso. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês percebem? Percebem isso em seu pensamento agora? Notem, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela correu para a cidade e disse, vinde, vede um homem que me disse o que tenho feito. Não é este o próprio Messias? Se esse foi o sinal do Messias para os judeus e para os samaritanos, e ele não faz acepção de pessoas, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse foi o fim, quando Deus parou de tratar com judeus e samaritanos. E este é o fim da dispensação gentia, quando ele veio através de reformadores e tal, até o fim, e prometeu, como aconteceu nos dias de Abraão, assim será quando o Filho do Homem estiver se revelando aos gentios no último dia. Ele voltaria. Tanto se poderia dizer aqui, mas deixem-me apressar-me agora, pois já passou das 9 horas. Sairemos às 9:30, querendo o Senhor. Notem, o profeta disse em Zacarias 14:6, haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas será um dia de obscuridade. Mas ao cair da tarde haverá luz. Agora notem, rápido, nenhuma escritura pode ser anulada, tudo tem de se cumprir. Agora, como o sol nasce? Onde nasce? No Oriente. Onde se põe? No Ocidente. A civilização viajou com o sol e o Evangelho também. Entendem? Agora, estamos de volta à costa oeste. Se fôssemos mais longe, voltaríamos para o Oriente, cruzaríamos o Pacífico para o Oriente de novo, sem nada no meio. Vejam, agora, a civilização viajou com o Sol. O Evangelho cruzou as águas, veio do Mediterrâneo e cruzou de São Paulo para a Alemanha. Da Alemanha, cruzou o Canal da Mancha para a Inglaterra. Da Inglaterra, cruzou o Atlântico para os Estados Unidos e agora está de volta ao Pacífico. Notem, o mesmo sol que nasce no Oriente é o mesmo sol que se põe no Ocidente, S-O-L. E o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes no Oriente, agora tem sido um dia que não se poderia chamar dia, é escuro, um dia sombrio, chuvoso. Vê-se isso aqui no Kansas, chuvoso, sombrio. Temos tido luz suficiente para nos unirmos à igreja e para fazer estas coisas, luz suficiente para caminhar, mas ele disse, ao cair da tarde haverá luz, o Filho voltaria. E o Espírito Santo retornando nestes últimos dias com a plenitude do poder de Deus, a palavra se manifestando. Através da luterana, e assim como uma pirâmide sendo construída. A luterana, primeira reforma, Wesley, Pentecostes, e agora sendo polida. Pois quando a pedra angular voltar à pirâmide, ela terá de se encaixar com o restante dela. Nem dá para passar uma lâmina entre elas, é tão perfeita. E assim será o ministério nos últimos dias, será tão parecido. Como sua mão sendo o positivo e a sombra da sua mão o negativo, então se tornam, depois de um tempo, se tornam um.
tornam-se assim. E é assim que a igreja se torna, a noiva se torna para Cristo. Eles se tornam como qualquer marido e mulher. Estão vendo? Ela está chegando aos últimos dias e estamos tentando viver no brilho de outro dia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Identifica-o perfeitamente com Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se tivéssemos vivido lá na era de Lutero, olhamos aqui atrás, naquela era, vemos exatamente, naquela era de Sardes, que Lutero foi aquele mensageiro, exatamente, com o cavalo que saiu, com os demais que saíram naquela era. Encontramos a era wesleyana, a era de Filadélfia. Encontramos aquela grande era de reavivamento que surgiu, amor fraternal. Encontramos Wesley exatamente no lugar onde a Bíblia disse que ele estava. Encontramos isto hoje exatamente onde ele disse que ele estava. É a hora, o tempo em que estamos vivendo. Ouçam, aqueles gregos falharam em vê-lo. Por quê? Senhores, queríamos ver a Jesus. Eles falharam em vê-lo porque ele estava vestido com seu templo humano, Deus em um homem. A carne humana foi o que o cegou. Eles não conseguiam entender. Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, ou igual a Deus. Ele disse, bem, se pudestes chamá-los pela lei, e nenhuma escritura pode ser anulada, vós os chamastes deuses, eles eram, a quem a palavra de Deus foi dirigida. Então, ele é a plenitude daquela palavra, a palavra que foi para aquele dia, o Filho de Deus, o Redentor, quando o próprio Deus veio à terra e habitou no homem para tomar sobre si a morte, para redimir tudo. Aquela árvore do jardim do Éden, não a mulher, o homem, o segundo Adão que morreu e foi para a terra para puxar aquela substância. Amém. Aquelas folhas que tinham caído lá no passado para trazê-las na ressurreição. Quanto poderia ser dito sobre isso? Nos levaria horas. Mas estamos aqui no ponto agora. Os gentios daquele dia falharam em ver isto, porque estava em carne humana. Pergunto-me se faremos o mesmo. Será que cometeremos o triste erro que eles cometeram, falhar em conhecê-lo? Pois a palavra para aquela era foi identificado em um corpo humano. Um rapaz que não tinha instrução, que nunca soubemos ter ido à escola. Não tivemos credenciais de que ele tenha procedido de qualquer organização daquele dia, sem instrução, sem reputação de nada, mas um louco, um beberrão, amigo de pecadores, um homem virando o mundo de cabeça para baixo, que nasceu ilegitimamente. Sua mãe engravidou de um soldado e tomou seu nome como o Filho de Deus, ou chamando-se de profeta, este Galileu, que dizem ser profeta. Mas a palavra foi manifestada. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E assim é hoje, quando vemos este grande movimento do Espírito Santo manifestado. A todos quantos o recebem, dá-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo, identificado o mesmo por sua palavra em cada geração. Inclinemos a cabeça. Amigos cristãos, quero lhes perguntar, paremos e pensemos só um momento. Isto é a verdade ou é um erro? É. Se é a verdade, devemos tudo a isso. Para onde estamos indo? Onde isso vai parar? Como você pode ter certeza de que está certo? Agora, no princípio, ele era a palavra, e a palavra discerne o pensamento que está no coração. Discerniu por meio dos profetas, discerniu por meio de Cristo. E ele prometeu isso nos últimos dias, pois ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pai Celestial, toma a tua palavra, coloca-a no coração humano, que eles, todas as pessoas reunidas esta noite, este grupinho de pessoas aqui, how many knows the song, I will praise him, praise the Lamb for sinners slain, giving glory all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people.
Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise Him.